Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com o Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Ó Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, caros internautas, semana passada nós terminamos o Evangelho de Jesus Cristo dizendo que não podemos servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. Jesus contava a parábola do administrador desonesto e louvava o administrador desonesto, não pela sua desonestidade, mas pela esperteza, e que nós, filhos da luz, somos muito lerdos para isso. Hoje a temática continua a falar sobre os bens materiais. Na verdade, quer dizer, o que acontece com aquele que tem Deus por dinheiro depois que morre? E aquele que não tem nada, que procura Deus, o que acontece? O que será após morte, nossa vida diante do próprio Deus? Entretanto, a parábola de hoje, ela não coloca para nós os pecados e virtudes de nenhum dos 2 personagens. Não fala que o rico é pecador, ladrão, nada. Não fala que o pobre é temente, não, que é humilde, nada. Mas nós conseguimos talvez tirar algumas conclusões que estão ali, escondidas nesse texto, nesta parábola. Coisas interessantes que é bom destacar. O homem rico não tem nome. Sabemos que ele fazia festas esplêndidas todos os dias. O pobre tem nome. E é interessante que é a única parábola em toda a Bíblia cujo um personagem tem nome: Lázaro. O que o pobre fazia? Ficava à porta do rico, querendo matar a fome.
Não sabemos se era saciado, mas mostra que ficava ali cheio de feridas e machucados, enquanto os animais lambiam suas feridas. E aí, os dois morrem, um vai para os tormentos e outro vai para o pai Abraão. Pai Abraão aqui é a figura de Deus, porque Jesus está falando para fariseu. E fariseu é o homem da lei, um homem realmente da lei divina, conhece os preceitos todos. Por isso, Jesus coloca a figura de Deus com o título de pai Abraão. O que fez com que o pobre fosse para o pai Abraão, para o céu, e o homem rico para o lugar dos tormentos? Dá-se a entender que esse homem rico, porque se eu pensar que a riqueza me leva para o inferno, Deus é rico. Deus é rico. A riqueza por si só não me leva para o inferno. Também a pobreza, pela pobreza, o pobre por ser pobre também não leva para o céu. Mas dá a entender aqui que existe talvez, ou não existia, uma relação de proximidade entre o rico e o pobre. O rico gastava com festas esplêndidas todos os dias, e o pobre querendo matar a sua fome. E assim, meus irmãos, podemos ter muitos pobres Lázaros ao nosso redor que nós não enxergamos, que nós não vemos. Aproveitar a oportunidade aqui, eu estou com uma fã presente aqui. Vanusa, vem cá, vem cá. Ela chega, vem cá. E esse cabelo, vem cá. E esse cabelo bonito, essa peruca. Dá o microfone aqui. Você mora onde, Vanusa? Eu moro em São Paulo, Rio de Janeiro. Não, você mora. Onde você mora onde? Filho do Bolsonaro. É filho do Bolsonaro. Do Banco do Brasil. Ah, é? Banco do Brasil. Você mora na rua? Moro, sou moradora de rua. Quantos anos você tem? Tem mais de muitos anos. Muitos anos? Eu nasci dia 20 de março de 82. É? Tenho 36 anos. E aí mora mais alguém com você? Com algum conhecido? Sim. Tem namorado? Tenho um marido, às vezes. Eu sou apaixonado pelo Padre Gabriel. Quem? Quem é Padre Gabriel? É você. É Padre Anderson. É Padre Anderson. Tá me traindo. Que vergonha. Que vergonha. Eu gosto muito dele, porque é gente boa, gente que me deu mãe, me botou dentro de cima de uma igreja que sobe o elevador, um monte de medo. Tenho medo de subir o elevador. Você almoçou hoje? Eu almocei não tenho como almoçar, fui dormir na praia, lá na Castanheira. E comeu alguma coisa hoje? Ainda não. Nada? Tô com fome, E bebeu alguma coisa? Eu não bebi nada. Água, né? Cachaça? Vou falar a verdade, não vou mentir, que é coisa Não, feia. fala a verdade. Pegar para Deus e falar, não falar mentira. A gente tem que sempre falar a verdade, porque a gente, como é gente assim, Vanusa de Jesus Santo, tem que falar a verdade. É filho de Deus. É filho de pessoa que muito tempo já vindo do escravo, sabe como é que é as coisas, né? As coisas a gente tem que saber tratar os outros bem. Muito obrigado. A Vanusa, às vezes está cheirosa, porque às vezes não está cheirosa não, viu? Hoje acho que ela tomou banho, né? Porque tem dia que misericórdia. Ela me dá um abraço aqui, minha gente, acabou a roupa todinha, né? Acabou toda. De nada, filhote. Deus abençoe. O fato de ser, espera um pouquinho só agora. Depois eu falo. O fato de simplesmente ser morador de rua não quer dizer ali, pronto, dei asa, pronto. Agora, Deus obrigado, Deus abençoe. O fato de ser morador de rua
não quer dizer por si só que é a pobreza do Lázaro aqui colocado. Pode sentar, filha, obrigado, se quiser. Você sentar aqui do lado, tá bom? Essa semana eu vi uma história muito interessante de uma paroquiana nossa. Ela falava o seguinte: padre, eu adotei uma morador de rua. E comecei a ajudá-la, e descobri, foi conversando e procurar a história dele, conhecer a história dessa pessoa. E percebemos que ele era de São Paulo. E aí conseguimos entrar em contato com a família, perguntei se ele queria, ele foi para São Paulo, enviamos tudo, pagamos tudo, dentro do ônibus, deu tchau, tudo. Coração aliviado. Padre, ele voltou para a Vila Velha. Está na rua de novo. Às vezes, alguns querem permanecer. Não é também saindo dando um trocadinho ali que eu vou amenizar a minha consciência de rico e poder ajudar, porque isso não ajuda. O que fez o homem rico ir para o lugar dos tormentos? Diz aqui então mais uma vez: o homem rico se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Antes de ver, o que é a riqueza? Gente, eu posso ser rico materialmente, no caso eu não sou. Eu posso ser rico intelectualmente, de conhecimento, e gente que às vezes não tem conhecimento nenhum. Eu posso ser rico de uma saúde, de uma vitalidade, falando nisso 16 km hoje, ó, tô show. Posso ser rico de uma saúde, de uma vida, da juventude. A riqueza, ela é muito ampla. Não é somente algo material. O problema é quando eu uso esta riqueza e não consigo ver o Lázaro do meu lado. O que são festas esplêndidas? Aí eu pego você que tem um folhetinho, pega aí a primeira leitura. Vamos lá, Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos estudar. Dever de casa. Isso aqui, gente, é a chave do céu do inferno. Tá? O que significaria, talvez, as festas esplêndidas? Diz o profeta Amós aqui, 700 anos antes de Cristo. Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, que é Jerusalém, dos que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim. Como é que é a sua cama? Essa semana ganhei uma cama, disseram que é o top das galáxias. Não chegou lá em casa ainda não. Estou esperando ela chegar lá em casa. Disseram que vou ter que perder a hora das bis, de tão boa que a cama é. Disseram que é uma cama muito boa, estou esperando. Ai dos que deitam em almofadas. Tem almofada na sua casa, filha? Tem? Ai dos que comem cordeiros do rebanho. Você gosta de carne de cordeiro? Gosta de carne de cordeiro? Com um vinho, um frio, misericórdia. Ai dos novilhos no seu gado. Aquela carninha de picanha, um ancho, suculenta, que maravilha, com pão de alho do lado, misericórdia. Você está aqui, eu estava vendo o vídeo dessa homilia de 3 anos atrás. Você estava também cantando. E eu falo para você de novo: ai dos que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais. Você riu na hora, há 3 anos atrás. E agora, para sepultar a Praia da Costa inteira, dos que bebem vinho em taças. Você gosta de vinho? Gosta de vinho? E a mulherada? Dos que se perfumam com os mais finos ungüentos. Só faltou aqui uma coisa aqui. Dos camarão VG. Cara, aquilo é um espetáculo. Que às vezes, certos Lázaros nunca irão provar. Eu sou muito rico, pela graça de Deus. Muito. Só que a minha riqueza não é material. Eu sou um pouco como Pedro, né? Um dia São Pedro estava entrando no templo, um mendigo chegou pedindo dinheiro e falou: ouro e prata não tenho,
O que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Não consegui fazer ninguém andar ainda não, mas a minha riqueza é essa. E isso que Deus me deu, pelos meus pais que me ensinaram, me esforçaram para me dar educação, a igreja que investiu em mim, essa riqueza, essa é a minha riqueza, que eu faço de um tudo para poder partilhar. Gente, não é pecado você ter uma cama de marfim, almofada, cordeiro, comer a sua carne de porco, de boi, tocar e dedilhar. Não é pecado tomar vinho em taças. Qual o problema daqui? Qual o problema? Leia aí a frase depois. Qual é? E não se preocupam com a ruína de José. Faço festas esplêndidas todos os dias e não me preocupo com o Lázaro. Que o Lázaro pode ser alguém na rua, ou pode ser muito bem alguém dentro de nossas casas. Quem não é daqui da Praia da Costa, talvez não saiba, essa semana foi noticiado que um adolescente caiu de um prédio, aqui próximo, 2 quadras daqui. E aí a suspeita seria sonambulismo. E o que me disseram hoje, que é jogo. Jogo. Que induz. Isso é um pobre, gente, dentro de casa. E que às vezes um pai vai lá, preocupado com o seu trabalho, cansado, joga um jogo na mão da criança, entendo, às vezes estão cansados, querem descansar, joga ali e cria-se um abismo entre as pessoas dentro de casa. Essa semana, na Praia da Costa, eu fui visitar uma senhora, são 2 senhoras velhinhas piedosas, a mãe de 90, a filha de 70 e a neta, que é a filha do meio, que espanca a mãe. E quando você chega perto da mulher, a mulher fica toda arredia, você não consegue chegar perto dela, porque ela tem medo. Está aqui, ó, na Praia da Costa. Isso também é um Lázaro, é um pobre que está aí, e que a gente não vê. Vamos para nossas casas, nossas não, de vocês, casas de praia lá para Miaí, para Guarapari, para Ibiriri, para as praias aqui, pegamos a rodovia do Sol. Vocês já chegaram, tiveram a capacidade de entrar em Terra Vermelha? Vocês já entraram no mundo que é a grande Terra Vermelha? Ali existe miséria, não é fome não. E agora tem alguns, inclusive, refugiados que estão vindo para cá, pelo Brasil afora, que passam dificuldades. Pega a Lindenberg, vai para o centro de Vitória pela Lindenberg, por exemplo, aqui a nossa rodovia aqui em Vila Velha, e vai para o centro. Sai da Lindenberg um dia, de dias de preferência. Pega ali a direita ou a esquerda, escolhe, pode escolher a direita ou a esquerda. Você vai cair num mundo que talvez você não conheça. O problema do homem rico é que ele não via o Lázaro do seu lado. E a sua riqueza, seja ela qual for, se você não aprender a usar e doar a sua riqueza para outros, pode ter certeza, você vai viver nesta terra 80, 90 anos no paraíso, mas a eternidade no inferno. E em compensação, quando alguns passam aqui 80, 90 anos se conseguem, num tormento, alcançam a eternidade no paraíso. Pode ser que no céu, se nós lá chegarmos, seremos empregados dela. Estará lá tomando vinhos, camarões, lagostas, e nós lá, talvez estamos servindo-a, ou talvez estejamos lá no lugar de tormentos. E depois, meu irmão, não tem jeito. Embora a igreja nos ensine a rezar pelos defuntos, rezem pelos seus mortos. A igreja nos ensina. Se a igreja nos ensina e nos permite, reze e ensine os seus a rezar pelos defuntos. Porque quando você morrer, não vai ter ninguém que vai rezar por você. Porque as orações de sufrágio, intenções de missa,
colocada pelos falecidos tem valia. Se a igreja chega a essa conclusão, biblicamente já falando, não é que a gente vai mudar a decisão de uma vida de uma pessoa, mas nós vamos ajudar a purificação dela para estar na glória de Deus. Não, um grande marketing do diabo é fazer com que os homens desacreditem de sua existência e de seu estado, o inferno. Esse é o marketing. E muitas pessoas vão vivendo, ignorando esta possibilidade. E preferem gastarem tudo que tem no paraíso terrestre, só que esse paraíso terrestre um dia vai acabar. E aí a gente joga tudo e perde a eternidade. Gente, nós não temos nem noção o que é eternidade. Nós somos limitados, nós somos cronos, dia, noite, hora, minuto. É difícil imaginar uma eternidade. O que provavelmente esse homem rico fez ou não fez, que levasse ao lugar dos tormentos, é justamente o abismo que já existia entre ele e Lázaro. Do seu lado, na sua vida, pode também ter um Lázaro. Nós não vamos salvar o mundo. Não é pecado a sua riqueza, pelo amor de Jesus Cristo. Não. Mas cuidado para não usar a sua riqueza somente com você. E ninguém é tão pobre que não tenha nada a que doar. Nada. Temos sempre alguma coisa a nos doar. Por isso, como já diz a palavra, há mais alegria em dar do que receber. Isso é fantástico. Por isso, verifique na sua vida a sua riqueza. E se você tem Deus como o Senhor, comece, se não já não faz, a colocar a sua riqueza ao bem dos Lázaros. Não quer com isso dizer que você não possa. Gente, por exemplo, eu como vinho, graças a Deus muito bem. Sou viajar, já viajei meio mundo, com a graça de nosso Deus. Até me chamam de viajanderson, né? É bom, é bom. E tem gente que às vezes talvez nunca foi, por exemplo, talvez no Rio de Janeiro. Eu não posso ficar sentado ali no meu mundinho, na minha Netflix, na minha casa, na minha salinha, e vendo o mundo passar, não importa a minha vida. Não. Tem Lázaros, de vários modos possíveis. Vários modos possíveis. Que Deus nos converta e que nós percebamos o que estamos fazendo com a nossa vida. Viver é muito bom, gente. Muito bom. Quando sabe-se viver. E quando nós morremos, por isso que eu falo que não tenho medo da morte. Não tenho medo para nenhum. Posso ter medo de como vou morrer. Essa é a minha preocupação. Como vai ser a morte? Sofrida, dolorosa, queimada, afogado, sabe o que seja. Não sei. Acidente de avião, não sei. Isso não pode dar uma preocupação. Por que não tem preocupação? Porque o meu esforço é doar tudo aquilo que eu tenho. Se eu pudesse fazer, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse, ajudaria tantas situações. Só que cada um faz na medida que pode. E isto basta. E você vai para onde? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos.